Olá, alunos. A aula de hoje será sobre 4 grupos dos invertebrados. O grupo dos plateumintos, o grupo dos nematelmintos, que são vermes, o grupo dos poríferos e o grupo dos quinidários. Primeiro, nós iremos iniciar a aula com o grupo dos poríferos. Pessoal, a palavra porífero vem de poros. A principal característica corporal desses animais é ter poros no corpo. São animais muito simples. Olhando para essa imagem, vocês podem observar que são animais que mais parecem com pedras do que com animais. Eles não têm nem tecidos, mas são considerados seres vivos porque eles têm célula. A maioria deles são animais que vivem no mar. Eles possuem uma célula chamada de coanócitos. Eles são animais sésseis, que vivem fixo em algum substrato. No entanto, as larvas, elas são móveis. Eles também são animais que são considerados aneumiários, ou seja, não possuem sistema nervoso e nem possuem sistema muscular. Ou seja, são animais realmente que só possuem células. Vejam como é que funciona a estrutura dos poríferos. Pessoal, os coanócitos são células, os pinacócitos são células, os amebócitos são células. O entorno do corpo do animal tem poros, ó, pessoal. Aqui são poros, são poros, são poros, poros, poros. Todas essas entradas aqui são poros, circundando todo o corpo do animal. A água entra pelo poro, passa pelo átrio e sai pelo ósculo. Então, tudo que tiver na água do mar, esses animais absorvem. No entanto, apenas ele absorve aquilo que interessa a ele. Aquilo que não interessa é colocado para fora por essa região aqui chamada de ósculo. Então, o sentido da água no corpo do animal é entra pelo átrio, entra pelo poro, desculpe, passa pelo átrio e sai pelo ósculo. Quais são os animais principais desse grupo? São as esponjas do mar. Vamos ver agora qual é a função de cada célula do corpo desse animal. A primeira célula é o ósculo. Para que é que vai servir esse ósculo? Acabei de falar para vocês que o ósculo é o local onde a água ela vai sair. Após o animal absorver todos os nutrientes que ele necessita para sobreviver da água, ele coloca esses resíduos para fora, por essa região chamada de ósculo. O átrio é essa região central, pessoal, chamada de átrio. O átrio, na verdade, é uma cavidade interna. É por onde vai circular todos os nutrientes, assim como todos os gases respiratórios, tanto oxigênio como gás carbônico. Esse animal também possui os poros. É o local por onde a água ela vai entrar. Outra estrutura que ele possui são as espículas calcárias, que vai servir para dar sustentação ao corpo do animal. São essas estruturas aqui, pessoal, ó, chamada de espículas. A outra estrutura, que é uma célula, é chamada de coanócitos. A função do coanócito vai ser justamente promover um fluxo contínuo de água no corpo do animal. Perceba, inclusive, que nessa imagem não mostra bem, mas os coanócitos, ele tem alguns flagelos aqui, certo? Que justamente possibilita o fluxo contínuo de água no corpo do animal. E a última estrutura, que também é uma célula, ela é chamada de amebócito. O amebócito, ele é considerado uma célula totipotente, ou seja, é uma célula que ela consegue se diferenciar em qualquer tipo de tecido celular. Tá? Aqui está mostrando para vocês os diversos formatos que nós podemos encontrar, né, dos
Poríferos, das esponjas do mar, que é considerada de ascon, sicon e leucon. Isso aqui, pessoal, só é aprofundando o conteúdo, não tem no livro de vocês. Mas só para vocês analisarem que a estrutura anatômica do animal, ela pode diferenciar de espécie para espécie. Esses animais, eles fazem a digestão intracelular, ou seja, a digestão dentro da célula. E essa digestão, ela é justamente realizada pelos coanócitos, que são essas estruturas aqui roxinha, ó, são chamadas de coanócitos. São elas que fazem o processo de digestão celular. Ele captura o nutriente através da água e faz o processo de digestão. Esses flagelos que tem nesses coanócitos, que parece até um espermatozoide, né, pessoal? Veja aqui, eles realizam um movimento, e esse movimento é o que faz com que a água realize esse fluxo contínuo dentro do corpo do animal. Mas qual é a importância das esponjas na interação ecológica com as outras espécies de animais? Pessoal, as esponjas servem de habitat para muitas algas. Elas também servem de habitat para outros animais. Além disso, as esponjas do mar, elas também são consideradas fontes de alimento para muitos peixes. Entramos agora no segundo grupo dos invertebrados, que é o grupo dos quinidários. O principal representante dos quinidários são as anêmonas do mar e a água-viva. Quais são as características gerais, pessoal, desses animais? A gente tem que eles são marinhos. Eles podem viver isolados, mas eles também podem viver em grupos, formando colônias. Ele tem dois folhetos embrionários. A ectoderme, que é a parte mais externa do corpo do animal, quando ele está em desenvolvimento, assim como também tem a parte mais interna, que é chamada de endoderme. Só que tem também outra estrutura, pessoal, que é chamada de mesogleia. A mesogleia, ela é uma massa meio que gelatinosa e ela é formada por água. Na verdade, ela realiza a digestão do alimento do animal. A simetria, pessoal, desse animal é uma simetria radial. Você não consegue, de forma nenhuma, cortar o animal no meio e dividir ele em dois lados iguais. Além disso, esses animais liberam uma substância que provoca queimaduras no corpo do animal. E elas são liberadas justamente por umas células que são chamadas de células urticantes. Caso você toque numa água viva e ela esteja viva, ela, com defesa, ela vai eliminar uma substância que vai provocar queimadura no seu corpo. Já possui, ainda não é, podemos dizer, um sistema nervoso, mas esses animais já possuem uma rede de vasos, uma rede nervosa, como eles chamam. E essa rede nervosa vai justamente servir para o animal contrair e relaxar, quando ele executa os movimentos através dos seus tentáculos. Todos esses braços aqui, braços entre aspas, né, são tentáculos que vão ter no animal. E esses tentáculos, ele justamente vai se contrair e relaxar por causa da presença dessa rede nervosa. Então, ele é um animal que, ao ser tocado, com certeza ele sentirá. Chamo a atenção para vocês para o formato do corpo desses animais. Perceba que a anêmona do mar, ela tem a forma de pólipo. Ela é um formato cilíndrico. A boca, ela fica na parte superior. Mas a água-viva, o formato do corpo do animal, desse animal, não é pólipo. É um formato que a gente chama de medusa. Para que é que vai? Qual é a diferença? Perceba que a boca das medusas, que é a água-viva, ela não fica na parte superior, ela fica na parte inferior. E o formato do corpo também é totalmente diferente. Perceba que aqui na anemona do mar, o formato do corpo desse animal, ele é cilíndrico, mas o formato do corpo da água-viva, ele é côncavo, ele parece com um formato de um guarda-chuva aberto. O quinidoblasto. O que é esse quinidoblasto, pessoal? Esse quinidoblasto é justamente a estrutura do animal que vai liberar
há o material que vai provocar a queimadura, o material urticante. E esse material, ele vai ter duas funções. A função de defesa, assim como também a função de atacar uma presa. Esses animais, eles são divididos em 3 grupos. O que a gente chama de primeiro grupo de hidrozoários, o segundo grupo de cifozoários, o terceiro grupo de antozoários. O que é que vai diferenciar um grupo do outro? O tipo do animal, tá? Esse animal hidrozoário, ele é justamente tem um formato, o corpo do animal é praticamente formado por água, certo? Esse aqui, o corpo do animal tem um formato de uma taça, e esse aqui, o animal, tem um formato de uma flor. Os hidrozoários, eles apresentam pequeno porte, como organismos vivendo isoladamente ou formando colônias. Ocorre predomínio tanto de pólipos sobre as medusas. Dentro do grupo dos hidrozoários, pessoal, a gente tem a caravela, que é esse animal aqui que vocês podem ver na imagem. É um animal que tem um formato de pólipo e está no grupo dos hidrozoários. Os cifozoários, como principal representante, eu tenho uma água-viva. Aqui é uma água-viva. A água-viva, ele é um animal que possui em torno de 98% do seu corpo formado por água. O formato do seu corpo é a forma de medusa. E, por fim, nós temos aqui a classe dos antozoários. Os antozoários, eles formam esses recifes cristalinos, né? Existe grande diversidade de pólipos, de anêmonas do mar e de coral. Os principais representantes desse grupo são as anêmonas do mar e os corais. Olhando para esse animal, ele parece mais com uma flor do que com um animal. Mas como ele não realiza fotossíntese, tem célula, é considerado ser vivo, ele foi colocado e classificado no grupo dos animais invertebrados. Como é que eles se alimentam? Pessoal, esses animais, eles capturam a presa por tentáculo. Perceba nessa imagem aqui, tudo isso aqui, pessoal, abaixo dessa água viva, são tentáculos. A função desses tentáculos é justamente capturar a presa. Esses animais, eles têm boca. A boca é o local por onde tanto vai entrar, como também vai sair o alimento que ele não conseguiu absorver. O alimento, ele é digerido na cavidade extracelular. Percebam que são animais que não têm ânus. Então, o alimento entra pela boca, assim como os dejetos também saem pela boca. Esses flagelos que tem ao longo do corpo do animal vai servir para capturar alimento. Nós entraremos agora no grupo dos vermes. Os vermes, eles podem ser classificados por 2 tipos. O grupo dos platelmintos e o grupo dos nematelmintos. O primeiro grupo, pessoal, é os platelmintos. A diferença principal, se você olhar um platelminto, se você olhar para um nematelminto, é justamente o formato do corpo. Os platelmintos, ele tem um corpo achatado. Os platelmintos, ele tem um corpo cilíndrico, com as pontas afiladas. Olhando para esses animais, você consegue logo identificar quem seria um platelminto e quem seria um nematelminto, porque os platelmintos, eles têm um corpo achatado. Outra característica é que esses animais, eles vivem em ambiente tanto aquático ou um ambiente úmido. Podem ser parasitas ou podem viver de forma livre. Podem medir milímetros de comprimento, mas eles podem chegar a metros de comprimento. Esses animais já possuem um tubo digestivo, e esse tubo digestivo, ele é incompleto. Por que ele é incompleto? Porque pela boca ele ingere o alimento e ele elimina também as fezes. Então, ele é um animal que não tem ânus, só possui boca. Alguns não têm sistema digestivo. Vai depender muito de que espécie de animal que a gente está falando. E esses animais, eles retiram todos os nutrientes através da pele, parasitando, consequentemente, um hospedeiro. Como exemplo dos platelmintos, um animal principal que eu posso mostrar para vocês é a planária. A planária é esse animal aqui. Ele é um animal que tem vida livre, ele se locomove por meio de cílios. É um animal que tanto produz gameta masculino como gameta feminino, porque ele tem
eles são hermafroditas e eles são animais que têm um grande poder de regeneração. Olhando para essa imagem, você percebe que esse animal foi quebrado em 3 partes. Cada parte deu origem a um animal. Ou seja, cada parte regenerou e, consequentemente, deu origem a um novo platelminto. Aí, está mostrando justamente para vocês a localização da boca. Outra estrutura que esses animais já possuem são faringes, são olhos, tem cabeça, tá? São animais que têm um corpo achatado. Olhando para essa imagem, você consegue muito bem ver como o corpo dele é bem achatado, é bem fininho. Outro animal que está fazendo parte do grupo dos platelmintos são as solitárias, ou conhecida como tênia. As solitárias são animais parasitas que vivem no intestino do homem. Podem chegar até 8 metros de comprimento. São animais que têm cabeça, que têm pescoço e que têm um corpo dividido em segmentos, que são chamados de proglotes ou anéis. Essa imagem daí está mostrando para vocês uma tênia retirada do intestino do homem. Veja que aí é apenas um animal. Ele está todo entrelaçado, podendo chegar até 8 metros de comprimento. Não sei se dá para ver muito bem na imagem, mas esse animal ele tem as proglotes, que são partes que dividem o corpo do animal. A teníase, né, que é a doença causada pela tênia, ela é resultado da presença da forma adulta da tênia sólio ou da tênia saginata. Como é que a gente adquire a tênia? Comendo carne de porco ou carne de boi mal cozida ou mal passada. Se você ingerir tênia sólio, você está ingerindo a partir de uma carne de porco. Se você ingerir tênia saginata, você ingere a partir de uma carne de boi que está contaminada. Esses vermes, eles vão viver no intestino delgado do homem. E é aí onde está o grande problema. Porque o intestino delgado de nós, seres humanos, ele tem a função de absorver todos os nutrientes que nós ingerimos no alimento. Se a tênia sobreviver lá no seu intestino, os nutrientes que era para você ingerir vão ser ingeridos a partir de agora pela tênia. E, consequentemente, trará algumas sequelas. Dentre os sintomas da teníase, a gente tem dor abdominal, náusea, a pessoa fica debilitada, a pessoa perde peso, a pessoa começa a soltar muitas gases, tem diarreia, tem constipação. Quando o parasita permanece no intestino, o parasitismo pode ser considerado benigno. Em alguns casos, pode provocar retardo no crescimento e no desenvolvimento das crianças e baixa produtividade no adulto, visto que a pessoa vai ficar debilitada e a criança, ela não terá os nutrientes necessários para poder se desenvolver. Outra doença mais grave que pode ser provocada pela teníase é o que a gente chama de cisticercose. Pessoal, qual é a diferença da teníase para a cisticercose? A diferença é que a cisticercose, ela é uma doença que pode até atingir o cérebro, pode até levar o indivíduo à morte. A teníase, a pessoa se contamina ingerindo os ovos do animal, quando a gente ingere uma carne de porco ou de boi mal cozida. Mas a cisticercose, ela é provocada quando a gente ingere a larva da tênia, não os ovos. E essa larva, ela pode migrar até o seu cérebro, provocando convulsões, provocando hipertensão, provocando problema ocular, afetando totalmente o sistema nervoso, inclusive causando a morte. Aqui está mostrando para vocês, né, a forma de contaminação da teníase. Então, temos duas doenças, a teníase e temos a cisticercose, né? A cisticercose é uma doença que tem como hospedeiro intermediário o porco e o definitivo é o homem. Então, o homem se contamina comendo a carne do porco ou de boi que esteja contaminada e a cisticercose não tem hospedeiro. É o homem já comendo diretamente o verme, só que em forma larval, através dos alimentos. Está mostrando para vocês, né, um cérebro todo perfurado com a presença da tênia no cérebro, causando a
cisticercose. A outra doença que é provocada pelo plateamento são os esquistossomos. Pessoal, o esquistossomo, ele é um verme que é provocado pelo parasita, pelo plateamento Schistosoma mansoni, certo? Causa sérios danos no ser humano, né? Causa essa doença chamada de esquistossomose. Eles são animais que têm sexos separados, tem o macho e tem a fêmea. Origina as larvas, tem larvas ciliadas, né? Essas larvas são chamadas de miracídios. O hospedeiro intermediário desse animal é o caramujo, do gênero chamado Bionfalaria, tá? A pessoa se contamina por essa doença tomando banho banho de água doce em rio, lago, lagoa, que contenha esses caramujos que estão contendo essas larvas desses animais. Está mostrando aí, né, um dos exemplos que pode provocar a esquistossomose, que é o que a gente chama de barriga d'água, mostrando justamente essa criança aí com a barriga bem alta. E a gente entra agora no último grupo dos vermes, que é o nematominto. O nematominto tem uma diferença muito grande do platelminto. Lembre que o platelminto, o corpo dele é achatado, mas os nematomintos, o corpo ele é cilíndrico e as pontas são afiladas. São animais parasitas, ou também são animais considerados de vida livre, animais que possuem tubo digestivo completo, e também são animais que têm o macho e tem a fêmea. A doença que é provocada pelo nematominto é a ancilostomose, né? A ancilostomose, ela é provocada pelo verme ancilóstomo, que é o nematominto, que vai viver também no intestino delgado do homem, né? Vai provocar diversas lesões no intestino, provoca, inclusive, hemorragia, podendo levar a pessoa até ficar anêmica. Inclusive, um dos principais sintomas da ancilostomose ou ancilostomíase é justamente o aspecto amarelado. Por isso que é uma doença também conhecida como amarelão. Aí está mostrando para vocês a boca do animal, que possui parecido assim com esses dentes. São essas garras que vão fixar no intestino delgado do homem para poder extrair todo o alimento. Outro verme que está no grupo dos nematomintos são as lombrigas. As lombrigas têm como nome científico Ascaris lumbricoides. São animais que vão viver no intestino do homem, se alimentando de substâncias nutritivas, certo? Quais são os sintomas da ascaridíase? A náusea, vômito, cólica, e a pessoa pode também chegar a ficar magra. Como é que a gente pode evitar a ascaridíase? A gente pode evitar lavando cuidadosamente frutas, verduras, legumes, certo? Ingerir água filtrada, fervida ou mineral e ter instalações sanitárias adequadas. Parece que não, mas muitas casas do Brasil ainda não possuem nem banheiro. E isso é uma das principais formas de transmissão. Por quê? Porque a pessoa acaba defecando em local inapropriado e os ovos desses vermes podem ser eliminados no solo, contaminando os alimentos que estão próximos, né? Aí contaminando esses alimentos com justamente esse verme. E caso a gente não tenha o hábito de higienizar bem esses alimentos, a gente acaba se contaminando. Está mostrando aí para vocês o exemplo da lombriga. É um animal que tem um corpo arredondado, né, cilíndrico. Perceba que as pontas, né, pessoal, são bem afiladas, bem finas, que é uma característica física do animal. E a última doença aí dos nematomintos é o oxiurus. O nome científico do oxiurus é Enterobius vermicularis. Eles são animais que medem de 8 a 12 milímetros de comprimento, são animais bem pequenos. Vivem no intestino grosso. Veja que é uma diferença. Lá não. Lá as outras doenças viviam no intestino delgado. Aqui provoca inflamação no intestino grosso. Está mostrando para vocês aí a vista desse microscópio, né, desses animais. Temos ainda outra doença, que é a filária,
né? A filária que vai provocar filariose, ou como muitos conhecem, como elefantíase. Ela é uma doença que vai afetar o sistema linfático do ser humano, causando problemas de circulação, e a pessoa vai ficar com alguma região do corpo muito inchada. Na maioria das vezes, ela é provocada na perna. Veja a imagem aqui, né? Aqui, pessoal, é a perna, né? De uma pessoa. Veja que justamente parece com a perna de um ser humano. Por isso o nome é elefantíase, tá? Essa é uma doença que é provocada pela picada de um mosquito do gênero Culex. Então, é justamente o mosquito que vai fazer a transmissão, né, desse verme, né, desse nematelminto. E, por fim, passo para vocês a atividade do livro da página 161 e 162. Peço a vocês que façam um cabeçalho, coloquem o nome completo, identifique qual é a atividade e me envie no WhatsApp ainda hoje, para que eu possa computar a sua nota. Agradeço a todos vocês pela atenção, saúde, fique em casa e deixe que a escola vá até você. Muito obrigado.